Estamos começando mais um podcast Despachadas para vocês, com um tema muito importante, com um convidado muito especial. Mas antes eu vou apresentar os nossos patrocinadores: Chica Bordeaux, Globo Contábil, Porto Bank, Patrícia Rezende Cabelo e Pele, Geomática e Originale. Muito obrigada por acreditarem no nosso projeto. E hoje nós estamos aqui com o Neto. Foi considerado o melhor jogador de futebol, de futsal, né, pela FIFA. Empresário, palestrante, comentarista do Sport TV, pai e dono de uma história muito bonita de superação que vai estar compartilhando com a gente aqui. Muito bem-vindo, Neto. É um prazer te receber aqui hoje, viu? Obrigado, o prazer é todo meu, né? Ainda mais com uma apresentação dessa. Então, estamos aqui para bater um bate-papo bem legal. Isso. Neto, eu vou começar te perguntando aqui. Me conta como que foi essa jornada para chegar, né, no futsal e o que acontece realmente ali nos bastidores, as dificuldades que você teve nessa trajetória, assim, de uma forma sucinta para nós, para a gente poder te conhecer um pouco melhor. Eu acho que as pessoas elas têm o glamour do esporte. O que é o glamour do esporte? É quando a gente está na televisão. Quando a gente está na televisão jogando, mas eles não sabem do sacrifício que há por trás de um atleta, né? Então, a vida de atleta, você tem que se sacrificar muito, porque você tem que deixar muitas das vezes a família muito cedo, você tem que literalmente viver sozinho, né? E o fato de não ter os familiares por perto, isso é um peso já, poxa, gigantesco, que as pessoas às vezes acham que não, só saiu de casa, né? E não é, Não é porque bem assim. eu, no meu caso, com 15 anos eu resolvo sair, então com 15 anos eu ainda, na nossa época, eu era um menino, né? E morar sozinho, você tem que fazer a sua própria comida, entende? Então, todo esse sacrifício. Então, as pessoas veem o glamour dos atletas só naquele momento da televisão, né? Mas é lógico que toda profissão ela requer um sacrifício, né? Mas a de atleta, ela tem um plus a mais por esse fato. Porque nós que somos aqui de Berlândia, nós não temos, né? Nós não tínhamos a equipe do Praia, por exemplo, né? Para poder jogar. Então, é o que eu falo para todas as pessoas, que cada profissão tem o seu ônus e o seu bônus, né? Eu falo que na de esporte, o ônus, ele, poxa, não chega nem perto do bônus, né? Até porque a gente está fazendo o que a gente gosta, então isso já é meio caminho andado, né? Para que a gente possa, literalmente, fazer aquilo que ama e tentar dar certo na vida. Bacana. E Neto, vamos lá. E para os pais que querem ver os filhos brilhar? Aqueles pais que desde pequenininha a criança tá lá, ele incentiva no futebol, coloca no personal, coloca aquilo. Às vezes é a vontade da criança, às vezes não é. Tem aquela cobrança de não, meu filho vai ser um jogador renomado, reconhecido. Qual que é a dica que você tem para essas famílias? Então, o Neto ele tem uma opinião muito adversa do que a gente encontra no mundo atual, né? Até porque o que eu tenho visto, né, principalmente no meio que eu convivo, é que as crianças elas estão perdendo o gosto muito fácil pelo esporte. Mas não é isso, as crianças elas estão perdendo o gosto muito fácil por tudo, né? Até porque as informações elas são muitas e hoje é o que eu falo, a gente não vivia no mundo da internet, então a gente não sabia quem era o Cristiano Ronaldo, quem era o Messi. Hoje os meninos eles têm essa informação. E quando eles têm essa informação, o que que eles querem? Eles querem ser iguais, né? Só que há uma pressão tão grande por parte dos pais, né, que eles acabam não suportando. Então é o que eu falo para todo mundo e todos os pais que têm a oportunidade de conversar comigo, o que eu falo é para deixarem seus filhos serem quem eles quiserem. Até porque lá atrás os meus pais me deixaram, eles me deixaram fazer escolhas. Eu tive 7 oportunidades para jogar futebol de campo. Tive 7 convites de grandes clubes para poder jogar futebol de campo. E eu não quis sair. Meu pai me perguntava, por que você não quer, meu filho? Eu falei assim, porque eu não quero parar de estudar. Eu não sei se eu vou ser jogador um dia, né? Então eu falo assim, o meu pai, ele nunca me forçou a nada. Quando eu dava essa resposta para ele falava, tudo bem. Então é o que eu falo assim, todos os pais, eles devem vivenciar o sonho do filho, devem vivenciar. Tem crianças que são apaixonadas, que vão entregar tudo, que vão fazer de tudo para que sejam jogadores, né? Mas existem, como você disse, Mari, muitas crianças que às vezes nem é isso que ele quer. Entende? Então você jogar uma carga em cima de um menino,
É o que eu tô falando. De eu um tenho... sonho frustrado, às É vezes, um do sonho pai, né? Às vezes sim, muitas das vezes sim. Porque era o desejo do pai que queria ser jogador, mas encontra no filho que tem um dom, que ele acredita que ele possa Tem um sim potencial. vingar, Uhum. né? Ele acaba jogando todo esse peso em cima dessa criança. Eu acho isso, não falo desnecessário, mas eu falo assim que não é legal, porque o menino logo logo ele pode perder o gosto. E um menino frustrado, ele pode perder o gosto pela vida. Então, eu tô É falando muito assim, sério, é né? muito sério. Eu falo assim, conversando com uma amiga, o filho dela de 12 anos, gente, 12 anos, depressão, porque ele não queria mais jogar bola. Oh, meu Então, é o que eu Deus. falo, são frustrações e traumas, poxa, que esse menino pode carregar para a vida toda e que isso pode acabar se frustrando até na profissão que ele deseja escolher daqui para frente. Em tudo, né? Na vida, com a esposa, com o marido, seja como for, ele vai trazer essas consequências se ele não conseguir se tratar, se organizar, entender as prioridades, entender vontades. Uhum. Com certeza, até porque, gente, nós somos os traumas, nós carregamos nossos Uhum. traumas e somos o espelho daquilo que nós encontramos. Então, o que eu falo, o que a gente encontra nos nossos pais é o que a gente vai retratar para a vida. E eu falo isso categoricamente, que hoje eu retrato muitas coisas dos meus pais. E tem muitas coisas que às vezes você tenta se desvencilhar, mas de alguma forma você não consegue, parece que aquilo está enraizado, né? Então você carregar a frustração do seu pai em você, isso é muito, cara, isso é muito É perigoso. muito sério, É né? muito sério, é muito Uhum. perigoso. Então é o que eu falo para todos os pais: deixem os filhos de vocês fazerem o que quiserem, a hora que quiserem com relação ao esporte. Com relação à vida, aí sim, vocês têm um controle sobre eles. Uhum, isso é muito bom. Neto, e pensando na sua trajetória, né? Você foi considerado o melhor do mundo, certo? Foi mais difícil chegar até lá ou se manter? Porque a gente vê, assim, né, alguns jogadores de renome, né? Eu entendo pouco de futebol, mas, assim, né, assistindo o documentário, por exemplo, do Neymar, eu vejo, assim, uma dificuldade em se manter nesse lugar, de uma forma, assim, pensando até no profissional, né, de alta performance e tudo, né? O cara não consegue mais jogar, né? É sempre associado com questões pessoais ruins, né? Então, eu acho, assim, tem essa dificuldade para alguns profissionais em se manter, mas também sei que dá dificuldade para chegar. E eu queria que você compartilhasse um pouco sobre como foi isso para você. Quando a gente resolve ser jogador e a gente, poxa, as coisas começam a dar certo, o que que você vislumbra? Chegar a uma seleção brasileira, certo? E é o que todo mundo fala. Chegar, às vezes é fácil, difícil é se manter, né? Eu, com 19 anos, eu já estava numa seleção brasileira, principal. Agora, me manter até a minha última convocação, ela foi com 35 anos para 36 anos. Então foram quase 17 anos aí de trajetória de seleção brasileira. Então, nesse meio tempo, é quando surgem as oportunidades de você ser considerado o melhor jogador do mundo, né? Uhum, E no meu caso, foi em um mundial, foi numa Copa do Mundo de futsal, onde, pô, eu uhum, literalmente eu joguei muita bola, uhum. né? E naquele mundial Tava com a estrela. eu fui considerado o melhor do mundo. Mas para toda profissão, o mais difícil é se manter. É se manter, né? Porque você chegar, às vezes depende de poucos fatores até você chegar lá, né? Agora, você se manter durante tanto tempo em uma seleção brasileira, isso é de uma, E de uma acaba dificuldade. que o estrelismo também, né, que, né, o holofote ali que vai estar em você pode até prejudicar essa manutenção, né? Porque às vezes a pessoa pode se deslumbrar, né? A fama e a grana às vezes Isso, pode desvirtua muito, né? desvirtuar, né? Mas eu falo, que o futsal, eles são realidades completamente diferentes, assim, Uhum, né? De futebol, até de voleibol, por exemplo, né? São realidades totalmente diferentes. Eu acho que o pessoal do futsal, ele acaba não tendo se deslumbrando tanto, uhum, né, com relação a isso. Até porque você se mantendo em uma seleção brasileira são as suas melhores oportunidades de contratos melhores, né? E como a gente não está falando de tanta grana como o futebol, a galera acaba consegue se se ficando um controlar. pouquinho mais Uhum, pé no chão, né? Mas eu ótimo. falo, se eu quiser, que eu cito N exemplos de garotos que chegaram numa seleção
e que literalmente achavam que eram os melhores e não se mantiveram, isso tem, com certeza. Sempre tem, né? Ô Neto, e trazendo até o gatilho aí que você falou da questão de comparar o futebol com o futsal. Muitos falam que o futsal é o primo pobre do futebol, falando em questão de remuneração dos atletas. Essa realidade de discrepância, isso te revolta? Deveria ser igual? Não me revolta pelo sentido de que tudo na vida são escolhas, né? Eu optei pelo futsal. Já era ciente de como funcionava. Com certeza. E principalmente, contratos. Você assina porque você quer. Você definiu um valor e você assinou. Então você assinou aquilo ali porque você quis. Então é o que eu falo, não adianta eu me revoltar. Se a gente fizer um comparativo de uma estrela do futebol para uma estrela do futsal, a estrela do futsal, ela não ganha nem 1%. Ela não ganha 1% da grana que o de futebol ganha. Mas, gente, eu sou eternamente realizado. Não tem coisa melhor de você representar o seu país, você ser campeão do mundo, você ser o melhor atleta do mundo na tua modalidade. Gente, a gente tem que pensar. E é o que eu falo para as pessoas, e eu nunca tive essa noção, mas só que quando a gente para refletir, que você foi o melhor do mundo. Então eu tô falando assim, ó, entre todas as pessoas no mundo que praticam o seu esporte, você foi a melhor. Então eu tô falando assim, isso é de um motivo de orgulho, não só para mim, como para minha família. Não, e não é só a família. Se a gente que é de fora... Já fica com orgulho. Não, aqui ainda tem uma amizade, né? Eu tenho a grata felicidade de te ter como um amigo próximo, né? Meu vizinho, muito amigo do meu marido. Mas enquanto brasileira, a gente já fica assim, cara... Tem um atleta do Brasil que é o melhor do mundo. A gente já fica cheio de orgulho. Pensa o próprio atleta. Sim, mas é o que eu falo assim, e nós vivemos numa cidade muito peculiar. Porque literalmente eu não sinto esse mesmo carinho de muitas pessoas de Uberlândia por esse simples feito. E é o que eu falo para as pessoas, cara, foi por mérito. Puxa, a pessoa tava ali se dedicando todos os dias. Mesmo. Mas é o que eu falo assim, gente, ontem, um atleta, o Arthur, que é daqui de Uberlândia, ele foi campeão português de futsal. E ele foi campeão do mundo no ano passado com a seleção brasileira. E as pessoas me perguntam, Neto, mas você queria que a seleção brasileira fosse campeã? É lógico que eu queria. É lógico. Pra que eu vou torcer contra o meu país, contra aquelas pessoas que fazem a mesma coisa que eu fiz e que aquelas pessoas ali também têm um sonho, entende? Então é o que eu falo, cara, lugar de todo mundo, ele tá escrito. Isso vai depender do teu esforço, certo? Então ontem eu me alegrei muito pelo Arthur ser campeão português, e eu vejo, poxa, a batalha que ele vinha já, porque o time rival sempre ganhando. Então é o que eu falei, eu me alegro pelas pessoas, pelo bem feito das pessoas, é o meu motivo de orgulho, né? É o meu motivo de orgulho. E é coisa que em Uberlândia, eu ainda sinto falta. Eu sinto falta desse reconhecimento das pessoas, e principalmente no meio que eu vivi, que é o meio da bola, e sabe? Porque literalmente tem pessoas que não conhecem o Neto. Gente, eu passei 25 anos da minha vida fora, então essas pessoas não conhecem o Neto. O Neto voltou há 2, 3 anos atrás. Então você nunca sentou para saber o que é o Neto, qual que é a história do Neto, o que ele passou, o que aconteceu, para que ele tenha chegado onde ele chegou. Então é isso, eu sinto falta do carinho da população de Uberlândia nesse sentido, mas é o que eu falo, não é uma coisa também que me machuca, não é uma coisa que me desagrada, mas que eu acho que tudo que aqui em Uberlândia de fora, ele é mais falado e valorizado, né? Eu acho que a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que reconhecer e fazer com que tudo que a gente tem aqui seja fomentado para que ele possa crescer. E é engraçado, eu sempre falo isso. Eu falo, Uberlândia é o melhor lugar para artista poder viver, porque o uberlandense não tieta. O uberlandense, ele senta do lado de um artista, olha e fala assim, tá. Aí ele vai, tira uma fotinha e fala, você viu quem que tá ali? Então, parece que é assim, e eu sou berlandense, gente, mas também. Parece que é aquela situação que você não fica feliz com a vitória do outro, é tipo, tá, deixa ali do lado. E aí eu brinco, eu falo, todo artista tinha que viver em Uberlândia para conseguir fazer um supermercado em paz, porque ninguém vai encher o saco. É bem isso. Neto, e pensando nessa diferença que a Mari colocou, né, da questão do futebol e do futsal, né, a questão do feminino, né, pensando assim nas mulheres do futebol, eu queria que você falasse um pouco a sua visão, né, porque eu acho injusto, para mim seria a palavra, né, porque a gente tem
jogadoras, assim, brilhantes, né, inúmeras, né? A gente pensa na Marta, mas são N jogadoras, né, que trilharam um caminho, né, para chegar nesse reconhecimento, também tiveram histórias difíceis e não são tão reconhecidas, seja no futsal, seja no futebol, seja no vôlei, enquanto os homens. E aí, o porquê, na sua visão, que tá ali no meio, né, do esporte, por que isso acontece ainda? Por exemplo, no futsal nós temos as últimas 9 melhores jogadoras são brasileiras. Pois é. Né? Então, eu também acho injusto. Eu acho que tudo deveria ser equiparado. Eu acho que o tênis, ele tem feito o inverso. O inverso do que acontece geralmente no mundo, né? Só colocar um dado, né? Até porque eu participo da televisão. O esporte masculino, ele é mais vendável, tá? Ele é mais vendável do que o feminino, tá? Mas aí a desigualdade, aí eu já não concordo também. O tênis tem feito diferente. Para os grandes torneios, eles têm equiparado as premiações. Acho super ok. Já é um movimento. Já é um movimento. Então, com relação ao futebol, o futebol e o futsal masculino, ele é muito mais vendável do que o futebol feminino. Então, ele não atrai tanto a atenção dos patrocinadores como atrai o masculino. Então, talvez por isso haja esse disparate com relação à questão de remuneração também. Até porque, se a gente for comparar, talvez as meninas do futebol, elas ganhem até menos do que o futsal masculino. Pois é, é muito desproporcional, Agora né? você imagina o futsal feminino. Não, deve ser um horror. E é o que eu falo. Infelizmente, a gente ainda vive num mundo preconceituoso com relação às mulheres jogarem futebol, né? Mulheres no esporte. Houve o caso de uma menina que era de uma equipe de futsal, que ela tinha um conteúdo adulto, assim como qualquer pessoa poderia ter. Ou um homem, qualquer homem poderia ter. Qualquer homem poderia ter. Que tem, né? Que eu acredito que não aconteceria a mesma coisa que aconteceu com ela. Ela foi mandada embora. Então são esses... Nós precisamos... Machismo velado mesmo. Nós precisamos primeiro tratar a cabeça, para depois tratar a raiz do problema, que é, equiparação salarial com relação a isso, né? Eu acredito que isso, pelo menos no futebol, nunca vai se igualar, mas que se a gente puder achar um meio termo onde as mulheres também possam ganhar mais, poxa, gente, é o que eu falo, todo mundo tem família, todo mundo tem que sustentar a tua família. Poxa, geralmente o futebol é feito de pessoas carentes, então são pessoas que talvez não tenham na sua família uma condição financeira para que possam se bancar. Então, por isso que elas buscam no esporte, talvez uma forma de reconhecimento, uma forma de poder trazer o sustento para a família. Sim. E é o que eu falo, toda profissão ela tem que ser, não só o futebol, mas como toda profissão, eu acho que tem que zelar mais por isso. E Certo. dentro do esporte, eu vejo que isso vem muito assim de criança, né? Vem da estrutura. Normalmente, e os pais vão brincar de bola com o menino e vai brincar de boneca com a menina. Não, que é Então já uma não chatice. tem esse incentivo Tem desde o público pequeno. também, né? Vamos pensar no público, né? O público que assiste futebol, na sua maioria, apesar que a gente vê, né, o campo hoje cheio de mulheres ali torcendo e tudo, principalmente em alguns estados, mas a gente vê que o público é mais masculino. Então, acho que tem isso também, né? Por ser mais vendável, como você colocou. E tem né? essa diferença de público também. Né? Isso. Nem todo homem que vê um futebol masculino, ele vai para ver um futebol feminino. Nós temos que ser realistas. E tá E errado. já vai com preconceito, às vezes, né? Mas eu acho que não, Mário. Eu acho que quem vai de coração aberto. Vai de coração aberto para poder ver as meninas jogarem e tudo. Eu falo assim, quem não tem esse preconceito, ele nem vai. Entendi. Ele nem vai chegar perto. Ele não vai nem querer saber como é que é. Entende? Mas é o que eu falo assim, é buscar uma forma de se tornar mais vendável. Isso. Né? Mas se a gente for isso, pensar com historicamente, acho que é 1988 que foi permitido seleção feminina de futebol. Sim, Então, muito vamos recente. pensar, é recente. É recente. Né? Antes nem podia, mulher era proibida de jogar futebol, que absurdo. Então, isso está enraizado em nós, culturalmente, né? Sim. E aí, Ainda vai quebrar muito tempo pra quebrar isso. esse paradigma, né? A gente for pensar nos porquês, né, do que a gente está conversando aqui, são vários, né? Não, isso é papo de boteco para muitas sentadas. Mas é bom né? a gente falar, porque isso precisa mudar, Não, né? é Como você sempre bom. colocou, Eu né? acho que é porque as mulheres elas têm que se sentir valorizadas independente do que estejam fazendo, né? Então eu tô falando, esse disparate que existe no mundo financeiro, vamos se dizer assim, né? Com relação a homem e mulher, poxa, isso é uma realidade, mas
Eu acho que as mulheres, elas têm gritado o seu espaço e têm conseguido. Tem Isso. crescido. E tem conseguido por méritos, né? E então isso, pô, a gente vê na própria política. Na Sim. própria política, poxa, dos últimos anos para cá, quantas mulheres, né, entraram. Então a gente espera que, poxa, mais mulheres entrem aí para tentar mudar o mundo. Isso, tá certo. Ô Neto, e você mesmo falou há pouco que poucos te conhecem, né? Que tem pouco tempo que você retornou ao Brasil. É sabido pela mídia que em 2017 você estava em campo quando teve uma convulsão e logo depois diagnosticou-se um câncer. E aquele momento, eu te conheço, sei da sua fé. Eu quero te perguntar exatamente assim, no momento que você teve consciência do diagnóstico, veio maior o medo de morrer, o medo de uma sequela, ou você tinha a crença, a fé de que ia ficar tudo bem? Não, eu tinha certeza que tudo ficaria bem. Eu jamais, mesmo no diagnóstico, as minhas palavras para o médico foi, doutor, o que que eu tenho que fazer? Ele virou e falou assim, você tem que operar. E eu falei para ele, quando? Ele falou, hoje, quarta-feira, 6 horas da tarde. Sexta-feira, 7 horas da manhã, você está sendo operado. Falei, então vamos embora. Então vamos embora que vai terminar tudo bem. Essas foram minhas palavras para ele. E eu perguntei para ele, quando que eu vou... amanhã eu conheço o médico que vai me operar. Ele, Neto, quem vai te operar vai ser o melhor médico de São Paulo, melhor neurocirurgião de São Paulo. E ele tá vindo só para te operar, porque foi um pedido meu e do Dr. Pedrinelli, que era o médico da seleção. Operou lá no Na época. Cazaquistão? Não, eu operei na USP em São Paulo. Ah, você veio. Quando eu tive o processo convulsivo, eu retorno ao Brasil, porque literalmente eu fiquei encucado com aquilo. Até porque eu nunca na minha vida tomei nenhum remédio de dor de cabeça. Então eu tenho uma convulsão, que é uma coisa cerebral. Então eu quero descobrir o que havia acontecido. Todos os exames indicavam nada. Nada, 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 nada. Até que no último médico que eu fui passar, que aí sim, né, veio o diagnóstico. Gente, mas a minha fé era tão grande, na certeza que tudo iria terminar bem, porque não sei, é no sentido de se olhar para trás, ver tudo que você passou, tudo que você dedicou, e literalmente em um dia e meio você fazer uma retrospectiva da tua vida e você saber exatamente o porquê daquilo ali tá acontecendo. E acho que isso que me deixou mais tranquilo, de saber que aquilo ali, quem tinha provocado tinha sido eu. Não tinha sido ninguém, não foi nenhum fator externo, não foi nada, foi eu. Então, como eu fiz toda essa retrospectiva em tão pouco tempo, eu sabia que tudo ia terminar bem. E que eu ia ter a mesma força que eu me dediquei sempre dentro de quadra, mesmo espírito competitivo que eu tenho, e a Mari sabe muito bem que às vezes eu até extrapolo, mesmo que seja numa brincadeira, mas era esse espírito. É esse espírito De vencer, né? que me mantém vivo até hoje. E eu falo para todas as pessoas que é isso, esse sentido de querer lutar a todo momento, de não deixar a peteca cair, e que me faz a cada dia acordar, fazer minha oração e seguir na certeza de que tudo vai continuar bem. Neto, e assim, todo mundo que, né, relata que passou por uma situação, né, como você passou de um diagnóstico difícil, né, que igual você tá contando aqui da sua fé, que realmente foi algo que mexeu com você, me vem muita sensação de que essa pessoa acaba que muda o olhar, né, a visão dela interna de si mesmo, do mundo. Para você, teve alguma alteração? Assim, teve alguma mudança? Assim, que você fala, nossa, eu era um neto e depois desse diagnóstico do que eu passei, da minha vitória, eu me tornei outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa no sentido de que hoje eu não sou um cara que pensa em acumular. Eu não penso mais em Ótimo. acumular. Eu não penso em acumular riqueza. Eu penso em acordar e viver. É o que eu falo para as pessoas. Eu fiz uma palestra na segunda passada e literalmente a gente só quer viver. A gente só quer acordar, fazer oração e viver aquele dia. E eu falei para as pessoas que eu sou o cara que eu não faço mais planos. Eu não sou aquele cara que faço, daqui 6 meses eu vou estar fazendo isso, daqui 1 ano eu vou estar fazendo isso. Todas as pessoas devem fazer planos? Sim, todas as pessoas devem fazer planos. É o que eu falo, o Neto lá de trás, ele fazia planos. Daqui 10 anos eu vou estar onde? Vou estar com que carro? Vou estar com que casa? O que eu vou estar fazendo? Certo?
planos. Então ali eu desenhava todo um plano, poxa, onde que eu vou estar, que carro que eu vou estar e tal. Beleza. Só que hoje, literalmente, eu falo assim, eu quero viver, eu não quero acumular, eu não tenho mais a pretensão É de me ilusão. tornar um milionário, de me tornar um bilionário, Não, eu só quero acordar, quero ver minha família, quero viver, quero poder, sabe, estar ali com eles. E pra mim já tá bom. Mas e as pessoas me perguntam, mas por que isso, né? É medo? Eu falei, não, não é medo. É o hoje, né? O hoje fica... medo. O hoje Não É é a medo, vida. não é medo. É simplesmente, eu falo para as pessoas que é como todas as pessoas deveriam viver, mas infelizmente nós não conseguimos. Quando uma pessoa passa por um problema que nem eu passei, ela consegue. É porque, agora, como disse a Mari, né? Você ressignificou o hoje. Porque a gente tá mal vivendo o hoje, pensando no amanhã e no que viveu lá pra trás, sei lá. O hoje parece que não é importante. E quando você fala, me vem muito assim: o hoje é importante. Eu vou viver ele da melhor forma que eu puder. Então, mas eu falo assim, igual a Mari falou, né? Ela tá passando uma barra aí com o sogro. Quando eu soube, né, a notícia pelo Guilherme, a primeira coisa eu falei assim, cara, vai dar tudo certo. Foi. Só que infelizmente a gente não consegue, eu não consigo entrar dentro da cabeça das pessoas para que elas sejam que nem foi o Neto, entende? Então é o que eu falo assim, e eu sempre, poxa, lutava com o marido dela, Gui, você tem que levantar teu pai não pode pensar, teu pai não pode pensar negativo. Se seu pai pensar negativo, é aí que isso vai piorar mesmo e tal. Só que infelizmente a gente não consegue. Sim. Eu queria muito, sério, de poder encontrar todas essas pessoas e encorajá-las a seguir, a lutar, a fazer o que tiver que ser feito, para que tudo termine bem. Porque eu falo, gente, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas eu falo que desde o diagnóstico eu vivo os melhores anos da minha vida. Que maravilha. Independente do esporte, do que eu ganhei, fui melhor do mundo, ganhei uma grana, não. Os 8 anos e meio depois do meu diagnóstico são os melhores 8 anos e meio da minha vida. Que maravilha. Foi aí isso. que nasceu minha filha, Manu. entende? E eu que eu falo A assim, sua visão mudou, né? ela muda Totalmente. completamente. Ela muda completamente. Falar de quem não mudou, Acho difícil. eu acho difícil. Também acho. E é o que eu falo, no caso da Mari e do Gui, o que eles estão passando, talvez não seja nem para mudar a pessoa. Talvez seja para mudar a família. A família. É, Isso sempre já tem veio um uma porquê, mudança. né? Sempre tem um significado. É o Sempre que eu falei pro Guilherme no dia que ele me falou. Eu virei e falei assim, ó, então agora vocês vão parar, vão sentar e vão analisar o porquê disso tá acontecendo. Se é por causa dele ou se é por causa da tua família. Por quê? Se não é nele, Tem é porque a alguém- família precisa. Neto, você já pensou, ou se você já fez também, ou faz algum trabalho social desse incentivo no Hospital do Câncer? Dessa fortificação mesmo da pessoa, assim, trazer aquele apoio, sabe? Eu nunca Isso agora. eu nunca pensei. E o mais engraçado, Mari, foi que há uns 2 meses atrás, isso pra mim foi, cara, foi tremendo, assim. 2 meses atrás, uma pessoa me mandou uma mensagem no meu Instagram e ela virou e falou assim, Neto, que bom te ver bem. Que bom te encontrar, que bom te ver bem. Falei assim, nossa, obrigado. Aí ele virou e falou assim, ó, Neto, no dia que você foi iniciar seu tratamento em São Paulo, estava no ICESP. O ICESP é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, porque era lá que eu recebia o meu medicamento. Meu medicamento é tudo via oral, eu nunca precisei de químio, nunca precisei de nada. E era no dia que eu ia iniciar, que eu ia pegar o primeiro pote de remédio. Então você faz toda uma transição. Uhum. E essa pessoa, ela estava no momento que reúnem todos os pacientes. E quando reúne todos os pacientes, sempre uma pessoa fala. E nesse dia foi eu que falei. E eu falei pra todo mundo, vamos lá, gente, vamos lá, que nós vamos vencer, que pá. E ele falou assim, Neto, eu lembro muito das tuas palavras assim, ó, no meu coração. Ele era paciente. Não, Ele tava só ali junto. ele tava levando o pai. O pai chegou a falecer. Uhum. Mas ele falou assim, ó, que ele lembra das minhas palavras como se fosse hoje. Então o que eu falo, gente, é isso, sabe? É tentar
ter algo de bom na vida de alguém. Útil, né? Útil na vida de alguém. É o que eu falo, eu sempre fiz trabalho voluntário, amo trabalho, amo morador de rua. Amo morador de rua. Mas nesse sentido assim, Mari, nunca pensei. Algo a se Nunca pensar, hein? algo a se pensar. Mas eu nunca cheguei a pensar. Já palestrei para o Hospital do Câncer, mas nunca falamos sobre isso. Neto, eu vejo assim que você é uma pessoa assim de uma opinião muito forte, mas no sentido positivo, assim, você fala muito bem, né? Consegue opinar e trazer essa mensagem como tocou nessa pessoa que te procurou. Você hoje se tornou um comentarista, né, do Sport TV, como a gente colocou aqui no início. Opinar hoje no Brasil é tão fácil quanto parece ou tá cada vez mais melindroso poder realmente falar o que se pensa? Não, mas de vez em quando a gente fala umas besteiras também. Não, mas hoje, é o que eu falo, cara, a gente vive um momento caótico no país. Eu acho que não tem nem como ser diferente, né? A gente tá vendo agora sendo votado com relação às redes sociais. Então, é meio que como a gente está vivendo uma ditadura dentro do nosso país. É o que eu falo, eu não sou partidário, é o que eu falo, eu sou pelo bem. Eu sou pelo bem, pelo bom. Entende? Mas infelizmente a gente vive um momento caótico. E falando até de esporte, a gente tem que pensar até no que falar. Porque muitas das vezes pode ser mal interpretado por um jogador, pode ser mal interpretado pela televisão. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Não é que nós temos que ser medrosos. Não, nós não temos que ser medrosos. A gente tem que falar. A gente tem que falar aquilo, mas a gente tem que ser responsável. Mas tem o milindre também, né? Existe total. E ainda mais, eu falo, o meio esportivo. No esporte, principalmente. Mas eu acho que é o que eu tava até falando com a minha esposa. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém. Pode ser A, X ou Y. Independente da profissão, independente do que seja, ninguém gosta de ser criticado. Só que as pessoas, às vezes, a crítica, ela é construtiva. Muitas das vezes não, mas eu falo, a gente andar nesse meio, onde a gente pode falar, pode não falar, nós temos só que pensar, o que seria legal, Você gostaria de ouvir isso? Entende? E se colocar no lugar do outro. Mas, no meio esportivo, infelizmente, a gente tem que dar a nossa opinião. Então, tem hora de criticar, a gente vai criticar, tem hora de elogiar, a gente tem que elogiar. Mas é o que eu falo, a gente saber encontrar esse meio termo também, de não só críticas. Quando a pessoa fazer um bem, também a gente elogiar. Porque eu falo assim, eu tava assistindo esses dias o documentário, porque meu marido também, ele é viciado em esporte, futebol, tudo, né? Sabe toda a sua história, ele sabe tudo de futebol. E a gente vê muito documentário, né, esportivo, assim, do futebol. E eu tava vendo do Romário esses dias, que eu achei muito interessante. E aí, no documentário, né, colocavam, né, tipo, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, e os jornais que saíam na época, né, e a gente via, assim, como eram mais duras, né, as palavras. Entre os jogadores, entre os comentaristas, e hoje, assim, todo um cuidado, porque qualquer coisa vira processo, não pode falar nada. O cara tá jogando mal a temporada inteira, não pode falar, porque, nossa, não sei o quê, né, dá pra ver que tem essa coisa ali que, né, parece que os comentaristas ficam até impedidos mesmos de... Mas aí você entende que é o que a gente falou de hoje, tá tudo muito fácil, tá tudo muito informativo, né? A pessoa lá atrás, ela podia criticar, ela colocava no jornal, que jogador que lia jornal, gente. Eram 10 gatos pingados, era 10 gatos pingados. Eu falo assim, eu lembro da minha época de Espanha, que eu morei na Espanha, minha rotina era, eu acordava, eu ia para uma cafeteria, na cafeteria eu pegava o jornal. Ah, que delícia, hein? Sentava o jornal, comia, tomava meu café com leite, calma. comia... Jornal com calma, do papel é bom demais. Entende? É o que eu falei, eu sou do papel. Eu também sou. Eu sou da era do papel. Adoro jornal de papel. Se me der um e-book, eu não leio. Se você me der um livro, eu leio. Entende? Então é o que eu falo assim, era informação, é questão de informação. A velocidade mesmo. A velocidade que ela chega. Hoje tudo é compartilhado. Então a informação chega muito rápido. Se você fala mal da Mari, logo já bipou o celular dela ali, ó, mostrando que você falou mal da Mari. Entende? Isso é bom e é ruim. É bom e é ruim. Eu acho que, infelizmente, quem tá perdendo são nossos filhos, né? Nossos filhos que estão perdendo, porque acabam ficando muito mais em frente da tela do que brincando na rua, por exemplo. E tendo que saber lidar com a geração mimimi, né?
Porque essa geração mimimi, que nada pode falar, nada pode pôr limite, tudo é ou é preconceito, ou é de mais, ou é de menos, ou você se expôs muito, ou falou pouco. É a verdadeira geração mimimi, que a gente tem que ter cautela. Mas eu falo assim, e a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado que nossos filhos estão crescendo. Então você tem que, de alguma forma, mostrar para eles, pô, toda a realidade que você viveu, tudo que você encontrou, né? E tentar fazer com que, literalmente, eles encontrem um mundo ali na frente. Porque, na verdade, eu acho que os pais estão protegendo tanto que os meninos, na hora que eles encontram um mundo, eles falam, opa, peraí, meu pai não me avisou disso aqui não, entende? Então, essa é a nossa grande preocupação, né? Nós que somos pais, a nossa grande preocupação é isso, é entregar para os nossos filhos um mundo realista, não um mundo virtual, como eles já encontram, né, nas telas. E pegando o gatilho aí desses pais de crianças, conta pra gente desse seu novo projeto da colônia de férias. Então, nossa, esse vai ser um momento bacana, né? Vai ser de 14 a 18 de julho, vai ser realizado no TC. É um projeto que eu tinha escrito desde 2018, né? Não tinha tirado do papel, até porque jogava. E esse ano eu falei, não, esse ano eu vou tirar do papel, né? Eu vou começar a fazer as coisas. Até porque tive uma frustração muito grande ano passado, né? Num trabalho de uma empresa que eu participei. Poxa, foram bem sacanas aí, tive um prejuízo exorbitante, né, que acaba modificando muito a vida, mas eu acho que é Deus falando assim, ó, não fica longe do esporte, não, foi ele que te deu tudo na vida, né, continua pertinho dele. Então essa colônia vai ser usada, a gente vai reunir uma galera para poder vivenciar o esporte, vivenciar o futsal, o futebol, futset, né, para que eles tenham gosto. Para que o que eu falei no início, para que eles não percam o gosto, para que eles encontrem, porque o que eu acho, o que eles encontram em Uberlândia é muito diferente do que eu vivi, né? Então eu tenho muito mais bagagem, né, de treinamento para poder passar para eles, para mostrar para eles também que, poxa, é verdade, eu não tô vendo isso aqui, mas se ali na frente eu ver isso aqui vai ser interessante. Né? Então a gente já quer adiantar um pouquinho o processo para mostrar para eles que ali na frente tem muita coisa boa. E o esporte, ele vale a pena em todos os sentidos. Se ele não vale a pena como profissão, ele vai valer a pena como saúde. Então a gente tem que pensar esses dois lados. E a gente quer mostrar para as crianças também, né? Que nem todas as pessoas que estão ali, elas vão virar jogador. Sim. Então a gente tem que mostrar uma realidade, que seja o que? Atentar esse menino a estudar, que seja atentar esse menino a se dedicar mais na escola, Disciplina. que seja atentar esse menino a se dedicar mais no esporte, né? Até porque a gente vai ver um talento nele. Então é isso que a colônia de férias ela vai ser utilizada e, poxa, E tem período idade, de férias. tem sexo, Tem, como é não, sexo Menino, é à vontade, já menina. tem inscrição de menina, Olha, que na legal. colônia. O legal é isso, são crianças de 8 a 15 anos de idade, né? Existe uma procura muito grande dos pais, dos pequenininhos, né? Mas eu falo assim, deixa eu encher essa primeira turma, eu quero abrir uma segunda turma para os menorzinhos, né? E para os maiores, que também está tendo uma procura. Mas é o que eu falo, é poder ter essa inclusão mesmo. E é o que eu falo assim, pôr menina para jogar com menino, para que, Legal isso. para que os meninos também sintam. Até porque eu falo assim, as duas menininhas que estão inscritas, elas jogam Adorei. elas jogam bola mesmo e adoram. E elas gostam de jogar contra os meninos. Então é o que eu falo, gente, é se juntar todo mundo para um período bem alegre Que mesmo, bom. de muita diversão. Só que atrelado a essa diversão, a gente coloca o esporte no meio. E a inscrição tá no link da sua bio, no Instagram. A inscrição tá no link da minha bio no Instagram, né? Meu Instagram é Futsal Neto. Quem quiser, corre lá, faz a inscrição do seu pequeno aí, que tenho certeza que vai ser uma semana, poxa, de muita diversão. Eu sei que meu afilhado tava louco pra vir. A Fernanda teve a oportunidade de conhecer os pais dele, Sim. né? O Pedro. Mas parece que vai coincidir com o campeonato que ele tem lá em Goiânia. Esse período é de muitos torneios, então é uma das dificuldades é isso. Tinha um pessoal também que queria, mas acabaram que tinha um torneio. Neto, e pra gente encerrar, né? Infelizmente, que passou tão rápido. Me fala aí, a aposentadoria. Você pensa em aposentar? Ou, assim, igual você disse, né? Sempre tá ali junto com o esporte, com o futebol, né? Investindo nesses projetos sem deixar
né, de lado ou não? Você tem algum planejamento, apesar que você disse que não faz planejamentos, né, a longo prazo, mas em realmente desvincular do futebol ou não? É uma coisa que você quer levar para o resto da vida? Não, a questão é... Eu abri agora, né? A gente tá num processo só de divulgação. Abri junto com 2 amigos, são os caras feras de evento, né? Nós abrimos uma agência de eventos esportivos. Olha Ela só. chama Neto Pro Esportes. Ela vai ser dedicada à criação de eventos ao esportes mesmo, de todos os esportes, de todas as modalidades. Então é o que eu falo, eu não quero seguir atrelado ao futebol, ao futsal, não, eu quero seguir atrelado ao esporte, né? Porque eu sou fascinado, por qualquer tipo de esporte. Hoje eu brinco de beach, dou minha corrida, faço musculação, não jogo mais bola porque meu joelho dói pra caramba, mas é o que eu falo assim, eu sempre gosto de estar no meio esportivo. Isso. E como foi ele que me deu tudo na vida, eu quero seguir. E tenho certeza que nós vamos trazer muitos eventos aqui Com esportivos para certeza. Uberlândia. É o que eu falo, nós somos carentes de entretenimento, Muito. né? E principalmente o esporte. O esporte é o grande chamariz de tudo. Através do esporte você consegue juntar uma turma para poder ir ver aquele tipo de esporte. Então é o que a gente quer. A gente quer trazer muitos eventos aqui, a gente quer produzir muitos eventos para que a gente tenha entretenimento na cidade de Uberlândia, que eu acho que é uma das grandes carências. Excelente. Ô, Neto, uma mensagem final que você vai deixar aí para quem te acompanha, gosta de você, desde os momentos difíceis que você passou, que tá sempre ali, deixa uma mensaginha pra gente. Gente, o que eu falo sempre ao final das minhas palestras é que nem sempre a gente coloca em prática, mas nós temos que falar, né? Porque nem a todo momento que a gente coloca, mas que a gente se ame muito, que a gente viva a vida, porque viver é bom demais. Não é porque eu passei por um momento de dificuldade, mas que as pessoas entendam que o dom da vida, ele é tão grande que às vezes precisamos passar por um susto para entendê-lo, né? Então, o que eu falo para todas as pessoas, que elas não esperem esse momento, que eu não desejo que ninguém passe por um momento de dificuldade, não desejo de coração, mas que as pessoas entendam que a nossa vida é só o cara lá de cima que ele tem o nosso tempo. Talvez o nosso tempo está esgotando e a gente está só vivendo, a gente está deixando os dias passarem. Então, gente, vamos viva a vida da melhor forma possível, para que quando chegue seu tempo, aí você tenha consciência de que você fez o seu melhor. É só isso que eu tenho para poder falar para todas as pessoas. Excelente, Vai muito ser bom. Se deixasse, a gente ficava aqui o resto da noite conversando. Neto, te agradecer de coração mesmo. É uma honra te receber aqui, tirar do seu tempo, tirar da sua família, Sim. né? Dessa vida. Tem um mimo, né, Teté? Nós temos um mimo do podcast Despachadas, Aí, ó. necessaire personalizado, Que junto com o isso. chaveirinho da Porto Bank e um voucher de hidratação do cabelo que a Carol vai adorar, eu tenho Oi, certeza. né? Lá na Pode- Patrícia Rezende. Por isso que é bom ter a chefe do podcast da Kika Bordeaux. E, gente, aqui a gente vai encerrar mais um podcast Despachadas, agradecendo aos nossos patrocinadores, Patrícia Rezende, Cabelo e Pele, que cuida dos nossos cabelos, Originale, que hoje está nos vestindo, Chica Bordeaux Acessórios, trazendo mimos e necessários para os nossos convidados, Geomática Perícias e Geoprocessamento, Porto Bank Consórcio e... é isso. É isso. Eu, Mari Dias e Suelen Raguiante voltaremos em breve com mais entrevistas, mais pitadinhas jurídicas e tudo de bom, especialmente para vocês.